Unidade 3, Física 1, sou o professor Magnus. Veremos nessa unidade força e movimento, leis de Newton. Cinemática. O estudo da cinemática de uma partícula ocorreu sem qualquer referência a quem ou ao que imprimiu aceleração sobre ela. Portanto, a cinemática abrange o estudo dos movimentos sem se preocupar com as causas. Foi o que vimos na unidade anterior. Estudamos o movimento sem levar em consideração o que causou esse movimento. Além disso, a massa da partícula nem sequer fazia parte das descrições. Leis de Newton. Até agora apenas descrevemos os movimentos, estudamos a cinemática, portanto é impossível fazer previsões a respeito dos movimentos usando somente a cinemática. Para que possamos fazer essas previsões a respeito de movimentos, devemos entender o conceito de força. Então, forças são as causas, isso é, provocam modificações no movimento, e o seu conhecimento permite prever o conhecimento subsequente de um objeto. Então, o movimento subsequente de um objeto, a gente obtém analisando e estudando as forças que atuam num sistema ou num determinado corpo. O estudo das causas do movimento é a parte da mecânica chamada de dinâmica. Então, a partir de agora, estudaremos as bases da dinâmica. Todo o legado de Newton, todo o conhecimento de Newton está baseado nas ideias do Nicolau Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu. Aproximadamente 100 anos de conhecimento. Então a gente chega à conclusão que aproximadamente 100 anos da provável criação mais importante e bem-sucedida da história do pensamento humano passou aqui por esse tempo, incluindo aqui as ideias de Nicolau Copérnico. Leis de Newton. Introdução. As leis que descrevem os movimentos de um corpo foram desenvolvidas por Isaac Newton entre os anos de 1965 e 1665 e 1666, na fazenda da família, onde ele se refugiou devido à peste negra. Então, nessa época, devido a essa doença que estava dizimando a população europeia, Newton, para se proteger da peste, se refugiou na fazenda da família, e lá surgiram grandes ideias que estudamos até os dias de hoje. Desse isolamento surgiu a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que foi publicada posteriormente no ano de 1687. As leis de Newton repousam sobre fatos experimentais. Aliás, as leis repousam sobre fatos experimentais e as leis de Newton não são exceções. Newton, nas suas leis, ele baseou através de experimentos, comprovou as suas leis por experimentação, o que deu solidez às suas teorias. Essas leis permitem uma descrição, uma previsão extremamente precisa do movimento de todos os corpos, simples ou complexos. Somente em duas situações as leis de Newton deixam de ter validade. Na dinâmica de corpos ou sistemas muito pequenos, na física quântica, ou em situações que envolvem velocidades muito grandes, relatividade restrita. Então, nessas duas situações, as leis de Newton deixam de ter validade. Força. O conceito leigo de força é um conceito primitivo, isto é, não admite definição, é algo de conhecimento popular. Então, o conceito leigo de força é um conceito primitivo, intuitivo. Por exemplo, é preciso fazer força para deformar uma mola, empurrar um carrinho, amassar um objeto, rasgar uma força. Isso tudo está ligado ao conceito leigo de força. Em física, pode-se definir como força
Um agente capaz de alterar o estado de movimento retilíneo uniforme de um corpo ou de produzir deformações em um corpo elástico. Então esse é o conceito ou a ideia de força na física. Está relacionado ao que a força pode produzir e não a uma definição propriamente dita. Então a gente entende o conceito de força como uma propriedade de alterar o estado de movimento de um corpo ou produzir deformações nesse corpo. O conceito de força está relacionado com as alterações da quantidade de movimento. Então, força pode alterar a quantidade de movimento de um corpo. Pode alterar o módulo da velocidade do corpo, pode alterar a direção e o sentido, além de deformar, é claro. Classificação das forças. As forças podem ser classificadas em dois grupos: forças de campo e forças de contato. As forças de campo são aquelas de ação à distância. Exemplo, força de atração gravitacional é uma força de ação à distância. Um outro exemplo é a força trocada entre um objeto de ferro e um ímã. É uma força de atração à distância, a força magnética. Forças de contato são forças trocadas quando existe o contato direto ou indireto. Forças de tração são forças de contato indireto. Forças de atrito e força normal são forças de contato direto. Uma observação importante é que as forças que agem à distância diminuem com esta. Como medir uma força? Bom, lembrando que força é o resultado da interação entre dois ou mais corpos e que essa grandeza é medida em Newton no sistema internacional, o aparelho usado para medir forças é o dinamômetro. E o princípio de funcionamento desse aparelho está na deformação de uma mola. Então, a deformação de uma mola, ela é diretamente proporcional à força aplicada. Para uma força F, você tem uma deformação X. Para uma força 2F, você tem uma deformação 2X. Isto é, dobrando a força, dobra a deformação. Então, dessa forma, você tem como medir a força conhecendo a deformação de uma mola. Resultante de forças. As forças se somam como um vetor. A resultante de N forças agindo sobre um corpo é. Então, a força resultante é igual a soma vetorial de todas as forças que atuam nesse sistema. Força 1 mais força 2 mais força 3 mais a enésima força. Soma vetorial. Um exemplo, dois corpos nesse sistema de forças, onde eu tenho a força normal, fazendo 90 graus com a superfície, a força de tração, aplicada num corpo por intermédio de uma corda, de um cabo, e a força peso, M vezes G. Então, por exemplo, a resultante das forças do sistema ao lado é representado pela soma vetorial de todas as forças aplicadas nesse sistema. Enunciando as leis de Newton. Referenciais inerciais, importante nessa definição. Dizemos que um referencial é inercial quando ele está em repouso ou translada com movimento uniforme. Então, um referencial inercial é aquele em repouso ou em MRU. As leis do movimento estabelecidas por Newton são válidas em referenciais inerciais. Então, as três leis que estudaremos nessa unidade são válidas somente para referenciais inerciais. Observação importante, interessante. Se, entretanto, insistirmos em usá-las em referenciais não inerciais, que não estão em repouso ou em MRU, algumas correções devem ser feitas para preservar a sua forma. Essas leis descrevem adequadamente o comportamento dos pontos materiais ou, como são chamados, partículas. Então, usaremos as leis de Newton para descrever o comportamento de partículas. Tá ok? No próximo vídeo, daremos continuidade às leis.